Afinal, qual é que é o papel de um ortodontista em situações de fendas? Fendas labiais, fendas palatinas. Afinal, o que é que um ortodontista faz? Ou neste caso, o que é que tu fazes, não é? Bom, bem-vindos ao nosso Lipcast Latitude. Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Olá a todos os que se vão juntando, sejam bem-vindos. Hoje vamos então falar sobre o papel da ortodontia. Olá, viva. Boa noite, Patrícia. Bem disposto? Sempre bem disposto. Isso é E- que importa. Então, para falar de fendas, eu estou sempre pronto. Já estamos, não é? Consegue ver-me, ouvir-me, tudo ok? Sim, Cinco estrelas. E como é que está o ok. meu som aí? Tá Também, tranquilo? tudo ok. Tudo ok. Ótimo. Então, como eu estava a dizer, hoje o nosso tema principal vai ser a ortodontia, no caso de fendas, e ninguém melhor do que o Rony para se juntar a nós. Muito bom, Quer muito bom. dizer, é possível que algumas pessoas já conheçam, mas ainda assim, para aqueles que são novos e que se juntam até nós, pedia que fizesse uma breve apresentação. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada. Aqui com a Patrícia e com o tio Rony para responder dúvidas e partilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Eu sou Rony Furfuro, como a Patrícia já falou, sou médico dentista, faço ortodontia das fendas labiopalatinas há muitos anos e coordeno a equipe de consulta multidisciplinar onde nós procuramos ajudar pais e crianças fissuradas a entender e a perseguir o objetivo de um sorriso aberto e sem aberturas. E, obviamente, somos todos parte dessa grande família, dessa família Atlas Lipcast. Está feita a É isso apresentação. mesmo, está feito. É isso mesmo. Ok. Então, vamos começando aqui a falar um pouco, não é? Acho que se calhar o ideal seria pensarmos então primeiro, afinal, qual é que é o papel de um ortodontista em situações de fendas, fendas labiais, fendas palatinas. Afinal, o que é que um ortodontista faz? Ou neste caso, o que é que tu fazes, não é? Bom, Patrícia, aquilo que um ortodontista faz ou aquilo que um ortodontista deve fazer é pugnar pela saúde. Portanto, esse é o princípio elementar, pugnar pela Ok, saúde. E quando se fala em ortodontia, ortodontia é um ramo, uma especialidade, é uma fração do todo na medicina dentária. E o que acontece com a ortodontia é que a ortodontia, sendo uma fração do todo, não pode ficar refém desse fracionamento. A ortodontia tem que manter uma noção de ideário de que o tratamento é do todo, atendendo à parte, e não tratar a parte e esquecer o todo. Portanto, o papel do ortodontista passa pelo que o próprio nome diz, ortos é direito, não é? Dontes é dente, é colocar os dentes direitos. E aqui, esse colocar os dentes direitos tem uma implicação enorme, que certamente a gente vai ter a oportunidade de abordar aqui, porque colocar os dentes direitos implica colocar os dentes em função, implica colocar os dentes de uma forma que seja esteticamente consensual e saudável, e esse saudável é um conceito bastante lato, é um conceito que tem que ser levado com senso clínico acima de tudo. E o ortodontista é, na realidade, um profissional que atua num largo período de tempo, ok? Mas que tem que acompanhar os seus pacientes ao longo de muitos anos, de preferência ao longo de todo a sua atividade profissional, porque o tratar um paciente para fazer uma ortodontia significa exatamente o quê? Nós vamos tirar os dentes de uma posição natural e colocá-los numa posição que nós vamos determinar. E logo à partida,
isso implica um conhecimento multidisciplinar, um conhecimento amplo de todas as influências que a nossa boca sofre, porque a nossa boca, como o nosso corpo, como todo o sistema, é evolutivo. E a nossa boca também envelhece, e é preciso que as pessoas não se esqueçam disso. Muitas vezes as pessoas esquecem-se de que a boca também envelhece, como todo o corpo. E é preciso respeitar isso. Ok, então já percebemos qual é que é o papel do ortodontista no geral. Mas então, e agora no caso específico de uma fenda? Muito bem. Ok? Que é aqui o principal objetivo, não é? Uhum. O nosso objetivo de abordagem para a fenda, na verdade, e esse é um dos pressupostos do Atlas Lipcast, é que o conhecimento daquilo que a gente promove traz conhecimento para todas as pessoas, independentemente de serem fissuradas ou não. Por isso é que eu comecei por aí, porque eu acho, Certo. como eu já disse, eu acho que a gente deve começar pelo todo e não pela parte. Agora, passando para a parte das fendas, o papel do ortodontista é um papel muito importante, porque o ortodontista vai ser transversal ao longo daquilo que é suposto ser a jornada de tratamentos do paciente fissurado. O ortodontista deve começar nas consultas pré-natais, a dar orientações e indicações aos pais sobre as questões que vão ser pertinentes, especialmente nos primeiros momentos de vida, assim como o médico dentista, o odontólogo, também o deve fazer, para que essa criança possa ter uma primeira fase de vida o mais próximo possível daquilo que seria desejável. Okay? Há questões do ponto de vista funcional, da amamentação, da propulsão mandibular, do desenvolvimento maxilar, que vão ser alterados pela presença da fenda, e o ortodontista deve estar ciente e deve estar a par desse desenvolvimento para poder começar a sua intervenção no momento certo. A ortodontia tem janelas de intervenção e algumas delas são pré-tratamento, outras são de tratamento direto. Essas pré-tratamento, que nós já falamos, devem começar no pré-natal. As partes de tratamento propriamente dito, que é aquilo que a Patrícia está ansiosa que eu aborde e que certamente alguns dos nossos ouvintes também estarão, essa parte da ortodontia ela começa provavelmente quando a criança começa a ter o objeto do seu trabalho, ortodontia. Portanto, vai começar quando houver alguma indicação de erupção dentária. E nesse caso, as pessoas poderão dizer, mas não é muito cedo começar a tratar ortodonticamente uma criança que acabou de romper os primeiros dentes? Eventualmente sim, eventualmente não, porque tudo vai depender de caso para caso. Os casos não são idênticos, não são nem sequer uma questão que possa ser homogeneizada. Se já não o é em pessoas que não têm fenda, a situação dos pacientes fissurados, ela é mais exigente e exige ainda mais aquilo que nós aplicamos e aquilo com que tu estás habituadíssimo a trabalhar, que é uma filosofia integral e individualizada de tratamento. Então, a partir dos 3 anos de idade, nós já podemos começar, no caso das fendas labiopalatinas, eventualmente começar a preparar a situação que é a alteração da forma da maxila. A maxila muitas vezes sofre uma alteração de forma, ela vai poder sofrer um colapso na zona da arcada. Se for uma fenda bilateral, pode haver uma propulsão da pré-maxila, que é aquele segmento mais anterior, né, da arcada. Se for unilateral, seja à direita ou à esquerda, pode haver um colapso, um desalinhamento dos bordos dessa fenda. Pode haver o aparecimento de dentes em giroversão, ou seja, em posição de rotação em relação ao seu eixo normal, ao eixo normal da arcada. Portanto, há muita coisa que pode acontecer. E todas essas situações vão ser interferentes, peço desculpa, vão ser interferentes numa próxima fase de tratamento, que é a fase do enxerto ósseo. O enxerto ósseo é aquela parte do tratamento em que vai se recolocar, vai se reabilitar a integridade da arcada dentária. Então, para que se chegue à zona de enxerto ósseo, é importante, é vital que a arcada dentária esteja devidamente preparada,
que os bordos da fenda estejam o mais próximo de estar alinhados possível, porque a integração da equipa faz que nós percebamos exatamente isso. Uma equipa de fenda labiopalatina não pode trabalhar sozinha, não deve trabalhar isoladamente. Ela deve trabalhar como um todo, como um corpo vivo, assim como o próprio fissurado o é. E então é essa percepção do todo que vai fazer com que nós, num determinado momento, possamos preparar essa arcada dentária para receber o enxerto ósseo que há de vir numa fase mais distante da criança. Então, nesse momento, o ortodontista poderá ter um papel entre os 3 e os 8 anos que vai ser dependente de várias abordagens necessárias. Por exemplo, se o paciente tem um desvio muito grande e um gap muito grande, uma abertura muito grande dessa fenda, ele poderá ter a necessidade de fazer a acomodação desses bordos dessa fenda. Mas se ele não tiver e tiver um grande escape nasal, não vai começar um tratamento ortodôntico ocupando aquela cavidade oral com um monte de aparelhos e prejudicando a aquisição da fala. Portanto, toda essa integração da equipe é essencial. A partir do momento em que a criança faz o enxerto ósseo, começa a ortodontia propriamente, pura e dura, o que vai acontecer sensivelmente depois do enxerto ósseo, passados 3 meses. E aqui vem a grande discrepância daquilo que será o tratamento ortodôntico de um paciente com fenda, de um paciente sem fenda. A longevidade do tratamento não será a mesma, a abordagem terapêutica não será a mesma, e é muito importante que as pessoas que se dediquem ao tratamento ortodôntico de fenda labiopalatina tenham de facto experiência, tenham de facto preparação para tratar fenda labiopalatina. Porque assim como na terapia da fala, assim como na cirurgia, não é uma questão só apenas daquela técnica cirúrgica ser aplicada. Ela tem que ser aplicada, adaptada e mais integrada dentro de uma equipe multidisciplinar. Sim, sim, sem dúvida. Já na semana passada era também isso que nós fomos falando, dessa importância. Ok, portanto, uma outra questão que eu tinha aqui para colocar era então quando é que devia de começar o trabalho de um ortodontista? Acho que não é demais nós voltarmos aqui então a frisar de que, como tu falaste, então o ideal é haver logo algumas orientações ainda antes no período pré-natal, portanto ainda enquanto o bebé está na barriga. E, uma vez mais, tal como na terapia da fala ou na fonoaudiologia, começamos com um trabalho indireto, o mesmo também sucede então ao nível da ortodontia. Portanto, temos essas orientações que são muito importantes nestes casos de fendas, não só para dar suporte à família, como também para preparar o bebé que nasce ali com aquela condicionante e que também precisa de se adaptar. Pronto, Claramente. por isso, em algumas situações, então, ou idealmente, seria começarmos logo de forma pré-natal. Não sendo esse o caso, Rony, quando é que devemos então Janelas. começar? Ok, Janelas. 3 anos de idade em diante, ou 4, ou 5, ou 6, conforme forem o momento e o tipo de maloclusão que essa criança possa necessitar de intervenção. A partir do enxerto ósseo, passados 3 meses, é essencial que depois do enxerto ósseo não se perca tempo em relação à colocação do aparelho ortodôntico, sempre resguardando o pressuposto que em medicina não há sempre e nunca, ok? Há casos e casos, mas idealmente, normalmente, passado a parte de consolidação e de integração do enxerto ósseo, é a janela de entrada. Isso pode ser aos 8, aos 9, aos 10, aos 11 e aos 12. ok. Concluída a fase de ortodontia, em alguns casos a hipoplasia maxilar, que é o pouco desenvolvimento, a expressão maxilar, que é esse osso superior da face, portanto, pode ficar menos desenvolvido pela presença da fenda, a mandíbula pode ficar proporcionalmente mais desenvolvida, e aí, nesse caso, o que vai acontecer é que esses pacientes poderão ter que ser preparados para uma outra fase de tratamento, que é a cirurgia ortognática. Se o tratamento ortodôntico for concluído pós-enxerto ósseo muito cedo, antes do final da maturação esquelética, então haverá um período de interrupção desse tratamento que será retomado e então na próxima janela. E a próxima janela já vai variar de gênero.
No caso do gênero feminino, vamos começar essa janela de abertura de tratamento aos 17 anos, sensivelmente, por concluída a preparação ortodôntica para a cirurgia ortognática, a mulher já vai ter maturidade esquelética para fazê-lo, e, se for no caso dos rapazes, sensivelmente aos 18, 19 anos, fazer a segunda janela de entrada, ou a janela de entrada para a cirurgia ortognática, que será exatamente concluída no final da cirurgia ortognática, com a última fase de tratamento ortodôntico, que é a finalização da cirurgia ortognática. Ok, ok. Entretanto, temos aqui uma questão, acho que seria importante darmos aqui resposta. Ok? Temos então aqui, quais é que são as orientações para um recém-nascido? Pois o único profissional que a minha bebé, calculo, teve em acompanhamento mesmo até agora foi com a fono. Portanto, possivelmente temos aqui o caso de uma mãe que há de ter um recém-nascido com fenda, e que nos pede aqui algumas orientações sem ser da parte da fono ou da terapia da fala. O primeiro processo, no caso do recém-nascido, o recém-nascido deve ser orientado sobre diversas questões, nomeadamente em relação à questão da manutenção da higiene oral, a questão da utilização ou não de determinados instrumentos terapêuticos. Por exemplo, nós podemos citar um instrumento terapêutico que, via de regra, é mal empregado, que é o uso da chupeta. A chupeta não é para acomodar a noite dos pais, a chupeta tem uma função terapêutica importante. Portanto, todas essas questões devem ser analisadas e orientadas pelo profissional da ortodontia. Além disso, em alguns protocolos, e como nós no Atlas Lipcast falamos para todas as pessoas e para todos os protocolos, em alguns protocolos poderá ser importante, dependendo daquilo que for adotado como protocolo, a preparação da modelação nasal. Alguns dos bebês que tratam em certos protocolos usam uma placa modeladora para levantar as asas do nariz e aproximar os bordos da fenda antes da primeira intervenção de palatoplastia e mesmo da queloplastia, para fazer a união e o encerramento já com alguma reconstrução da cartilagem, alguma reconstrução do ósseo nasal, elevando a cartilagem nasal. Essas situações têm a ver com protocolos. O protocolo Atlas Lipcast não utiliza esse tipo de método, mas pode ser necessário. Então, um recém-nascido, a primeira questão é ter uma equipe multidisciplinar. E a minha resposta mais objetiva para essa família é: procure encontrar uma equipe que trabalhe sobre um protocolo e que tenha uma integração, porque a fono não vai conseguir sozinha resolver os problemas que essa criança vai enfrentar. E assim como não vai conseguir o ortodontista, como não vai conseguir o cirurgião, portanto, ter uma equipe integrada é essencial para esse caso. Depois disso, esse recém-nascido deve ser observado a nível multidisciplinar, fazer uma consulta multidisciplinar, porque há que identificar aqui algumas características importantes e a pediatria, nesse caso, é essencial para que se faça a avaliação das outras situações globais que podem indicar ou indiciar a necessidade de uma pesquisa genética. Essa criança pode ter alguns detalhes anatômicos que sugiram a presença de uma síndrome com uma expressão pequena ou com uma expressão maior, mas é muito importante saber se nós estamos ou não perante uma situação sindrômica, porque depois não vamos esperar que os quadros comecem a ser sucessivos e acumulativos para correr atrás do prejuízo, não é? Depois ir atrás e dizer: meu Deus, eu deveria ter observado isso antes. Não, é preferível fazer atempadamente. O diagnóstico vem sempre antes do tratamento. Sim, e aqui sem dúvida que a base é mesmo o procurar e ter essa equipa. E depois, através disso, com diferentes protocolos ou não, tendo essa visão multidisciplinar, já é meio caminho andado. Patrícia, eu não referi só por uma questão de estar no protocolo de universal dos neonatos, mas é muito importante que nessa altura essa criança já tenha feito o rastreio auditivo neonatal, não é? Que tenha sido observado as condições da capacidade da acusia por transmissão para perceber se essa criança tem ou não tem acúmulo de líquido dos ouvidos e que possa estar ali em curso um processo que, no caso de ser identificado, deve pressupor a integração da equipa e, no momento da cirurgia da palatoplastia,
fazer também a profilaxia da perda auditiva, que vem com a colocação dos tubos transtimpânicos através da miringotomia. Portanto, isso é muito importante que haja integração. Portanto, para os pais que estão a ser acompanhados exclusivamente na fonoterapia ou na terapia da fala, conforme o lado do Atlântico, ter a noção de que uma fenda labiopalatina não é uma doença, tem reabilitação total, sem problemas nenhuns, mas é preciso estar integrado dentro de uma equipe que seja capaz de responder às necessidades, à demanda de cuidados que essa criança necessita. Claro. Ok, então agora colocava aqui uma outra questão. De uma forma geral, quais é que costumam ser as principais preocupações ou dúvidas dos pais quando chegam à tua consulta? Patrícia, a minha consulta é uma consulta sui generis, não é? Como tu Sim, sabes. mas ainda assim, pensando Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar traduzir isso. As consultas e as dúvidas dos pais começam por ser aquelas mais elementares. O meu filho vai ser normal? O meu filho vai ser igual às outras crianças? Essa é uma preocupação que sobrepõe-se a todas as outras. Depois, as perguntas do costume foi: o meu filho vai ter os dentes todos? Então, a primeira resposta para os pais é: vai ter os dentes todos que tiver. E é com esses dentes que nós vamos resolver a situação para essa criança. E essa criança vai ter os dentes vão nascer tortos, eventualmente os dentes vão nascer de acordo com a característica da arcada. Se a arcada está mal posicionada, é normal que os dentes possam trazer uma adaptação, uma adequação a essa posição da arcada. Mas, além disso, as arcadas íntegras, sem fendas, também promovem alterações dentárias. Portanto, a esse quadro inicial vai se juntar o fato de que é uma criança que pode ter os dentes com algumas variações de posição e que não será necessariamente ortoposicionado, ou seja, que não vai ser posicionado corretamente. A outra pergunta que é muito frequente, extremamente frequente, dos pais me ligarem e dizer: ai, doutor, está nascendo um dente fora do sítio. E eu digo: mas está a nascer aonde? Na boca? Né? E os pais: claro, doutor, na boca. Então não está fora do sítio. Se está na boca, está no sítio certo. É exatamente dentro da boca que os dentes nascem. Por isso, todos os dentes que nascerem nos testículos, nos ovários, na anca, aí esses estão fora do sítio. Agora, os dentes que nascerem na boca, o ortodontista depois vai os alinhar, vai os encaminhar e colocar na sua posição normal. São questões importantes desse tipo. Outras questões que os pais também trazem frequentemente é relativamente ao uso de aparelhos. Meu filho vai precisar usar aparelho? Sim. Os pacientes portadores de fenda labial que tenham interrupção alveolar vão precisar usar aparelho ortodôntico. Ok? Isso é um fato que trespassa o processo de desenvolvimento, porque não será possível ter uma arcada dentária simétrica e correta sem que isso aconteça. Vai ter dentes a menos? Vai ter dentes a menos, porque na zona da fenda é a zona por excelência de formação do incisivo lateral. E nessa zona onde há uma fenda, o incisivo lateral não pode nascer. Ai, doutor, mas está a nascer 2 dentes virados para a fenda. Pois claro que está. Essa desorganização basal dos tecidos muitas vezes promove o desaparecimento do lateral e o aparecimento de um evento chamado dentes supranumerários ou pré-caninos. Esses dentes podem ser úteis ou não, conforme seja o caso, e deverão ser avaliados e validada a sua manutenção ou a sua extração pelo médico dentista ou pelo ortodontista. Essa preocupação dos pais sobre quando é que vai começar a usar aparelhos também é uma preocupação frequente, mas essa a gente já resolveu. E depois aquela clássica, que na realidade não é das fendas, não é? Que tipo de aparelho? Como é que é o aparelho? Quais é que são os aparelhos que vão ser usados? Pronto, esses aparelhos que vão ser usados... mais depende, não é? Mais uma vez, a resposta será usado o aparelho que for melhor indicado para esse caso. Isso faz me lembrar uma coisa, Patrícia. Eu, há tempos, a propósito de uma entrevista, uma jornalista me perguntava
qual era o tipo de aparelho que eu preconizava, qual era a técnica que eu preconizava para fazer ortodontia. E eu respondi-lhe, ortodontia. Portanto, a técnica tem que ser aquela que é adequada para aquele caso. Não há técnicas perfeitas, não há técnicas omnipresentes, não há técnicas que sejam sem falhas, assim como nos protocolos de tratamento de fenda labiopalatina também o é. Não há protocolos perfeitos. Todos os protocolos têm sucessos e insucessos. Por isso o Atlas Deepcast respeita e acompanha todos os grupos de todas as facções e segmentos científicos, porque o objetivo é sorriso aberto e sem abertura. Por que caminho for, o importante é chegar ao céu, para aqueles que acreditam nisso. É isso mesmo. Há pouco era para colocar uma outra questão, mas depois acabei por a me desviar um pouco. Quando estávamos a falar do quando é que devemos então iniciar a ortodontia, então já percebemos que, havendo um diagnóstico pré-natal, não é? E, idealmente, começa-se Uhum. nesse período e depois há essas janelas de intervenção. Então, mas suponhamos que nos chega um caso de que estas janelas de intervenção já passaram, ainda é possível fazer, não é possível? Como é que acontece? Patrícia, é possível fazer sempre alguma coisa a partir de um ponto qualquer. O melhor momento para se começar a tratar um paciente de fenda é no pré-natal. O segundo Claro, melhor momento para se tratar o paciente com uma fenda é quando ele chega no consultório, à sem procura de dúvida. ajuda. É o segundo melhor momento, porque a partir daí, tratar sequelas é uma característica, é uma forma de tratamento, implica uma série de recursos diferentes, mas é possível sempre. Nós recolhemos e acolhemos, como tu sabes, pacientes que chegaram para nós dentro das barriguinhas, dentro da forminha ainda, né? E já recolhemos e acolhemos pacientes para reabilitar que já nos chegaram em idade adulta avançada. A paciente mais avançada que nós recolhemos para tentar ajudar, já vinha com os seus 64 anos. Por isso, nós o que temos que ter a noção é que em todos os momentos haverá a aplicação de alguma fase de protocolo e de algum tipo de tratamento. Nós poderíamos sempre contribuir de alguma forma. O que é preciso é que as pessoas tenham um mindset com as expectativas que criam sobre isso. E esse mindset deve ser assim: quanto mais jovem, maior o horizonte, a amplitude de horizonte de correção. Quanto menos jovem, quanto mais experiente, não é, de vida, quanto mais conheça da vida, mais vai ter que ter foco naquele objetivo. Então, estabelecer critérios e estabelecer o mindset, aquele ajuste fino de objetivos, pode fazer toda a diferença. Em qualquer altura, em qualquer idade, seja qual for o gênero de malformação, seja qual for o grau de afecção dessa malformação, todos os casos que procuram uma equipa multidisciplinar de acompanhamento de fenda labiopalatina vão ser avaliados, estudados e vai fazer a proposta para tentar melhorar o que houver para melhorar dentro dos limites da ciência. Isso que não reste a menor dúvida que em ciência não há sempre nem nunca, ok? E, portanto, não há garantias nem certezas absolutas. Nós não podemos prometer, e não o fazemos, resultados. Nós prometemos empenho, dedicação e todo o aporte científico que nós pudermos dar. Claro, claro que sim. Ao longo da nossa live já fomos falando então de que há diferenças entre a ortodontia genérica, por assim dizer, e a Clássica. ortodontia que é necessário no caso das fendas. Ahm, Podes falar um bocadinho mais sobre essas diferenças e até mesmo da importância de se recorrer a alguém mais especialista ou com mais formação ou com mais experiência também nestas áreas de fenda para dar essas respostas, porque de facto é uma área diferente e se calhar pode haver
um colega ortodontista que se calhar durante toda a carreira profissional, se calhar pode nunca se cruzar com isto, com uma É questão de verdade. fenda, não é? É verdade, Fala-nos um Patrícia. bocadinho disso. Patrícia, aqui nós caímos então na especificidade exatamente de tratar uma arcada que não é una, que não é única e que vai se desenvolver de forma individual, assimetricamente, como se fossem duas entidades distintas. Então, na ortodontia clássica, nós tratamos duas arcadas. Num tratamento de fenda, nós podemos tratar aqui numa figura metafórica e bastante ilustrativa, quatro arcadas no Uhum. limite, ok? A arcada inferior, a arcada lateral direita, a arcada lateral esquerda e a arcada anterior. Portanto, esses três segmentos podem estar separados entre si e devem ser trabalhados de forma muito criteriosa. A ortodontia, na realidade, não é uma ciência que funcione de uma forma meramente automática, ok? Por isso, nós não temos como fazer isso nem sequer nas pessoas que não têm fenda, muito menos nas pessoas que têm fenda. Arcos pré-formados que colocam todas as arcadas com a mesma forma, do mesmo tamanho, já não são propriamente a melhor escolha, no meu ponto de vista, para uma arcada íntegra, muito menos o será para uma arcada segmentada. Portanto, é preciso saber trabalhar segmentos de arcada. E aí, o que acontece com a ortodontia é que a ortodontia movimenta os dentes através de um cálculo constante chamado biomecânica, em que entram aqui componentes importantíssimas da física, como vetores de força, resistência, atrito, centro de resistência, momento de força, são conceitos importantíssimos que um ortodontista, para tratar fenda, tem que dominar efetivamente. Porque aquilo que vai acontecer do movimento dentário é, na realidade, a resultante de um conjunto de vetores de força que vão ser aplicados sobre cada um desses segmentos da arcada. E o objetivo é não só perceber as resultantes sobre cada indivíduo, cada dente dentro dessas arcadas, mas sobre cada bloco de arcada separadamente. Portanto, é de fato um tipo de ortodontia diferente. A ortodontia de fenda labiopalatina não tem os mesmos timings de uma ortodontia clássica, em que, em geral, as pessoas conseguem determinar momentos terapêuticos bastante definidos com receitas de tratamento, com protocolos de tratamento que são mais facilmente adaptáveis e aplicáveis a essas arcadas íntegras e que na arcada segmentada não é possível. E aqui vem o grande ponto, a pedra basilar, a pedra de toque em relação a isso tudo. Os ortodontistas, mercê de algumas questões da realidade profissional que decorre na medicina dentária em geral, estão muito reféns dos tempos, dos timings e do ressarcimento econômico que um tratamento gera num determinado momento, ou seja, num espaço de tempo, num segmento temporal. Na fenda labiopalatina, no tratamento de fenda labiopalatina, esse segmento temporal alarga-se imenso. Não é possível contemporizar com esses timings comerciais de uma ortodontia cada vez mais explorada comercialmente e que, de repente, parece que a ortodontia de patinho feio da medicina dentária passou a ser o cisne real da medicina dentária. Todos os colegas colocam aparelhos, fazem aparelhos, tornou-se uma coisa que parece ser banal. Mas, na realidade, como a gente já falou, a ortodontia exige uma série de conceitos. E um dos conceitos mais importantes, que é dentro daquilo que eu estava há pouco a referir, é o controle da ansiedade. E não é da ansiedade só dos pais, é da ansiedade dos profissionais. Porque muitas vezes o que acontece é que na sede de ver resultados ou de obter resultados rapidamente, alguns profissionais acabam por precipitar determinados momentos terapêuticos, não respeitar o desenvolvimento funcional desta ou daquela situação que deve ser considerada, e a partir daí o que vai acontecer é desastre.
nós vamos ter provavelmente resultados desastrosos, porque essas arcadas não se vão compadecer, especialmente os dentes mais próximos à fenda podem pagar a fatura de um profissional ansioso e precipitado. Ok, portanto, sem dúvida que faz toda a diferença esse papel diferenciado e essa experiência. Por isso, todas as famílias que tenham uma criança com fenda, acho que o mais importante, e já fomos falando disso hoje, é exatamente procurar esse trabalho em equipa, junto de profissionais que sigam um determinado protocolo, mesmo específico para estas situações. Exatamente. Como tu Ao longo sabes, do nosso Patrícia, como tu sabes, o papel do ortodontista ele é diretamente interdependente e interligado a outra especialidade que trabalha dentro do mesmo espaço e cuja atividade ela é de facto interferente uma com a outra, que é o caso da terapia da fala, ou da fonoterapia e da ortodontia. Essas duas profissões, essas duas atividades têm que estar num elevadíssimo grau de harmonia e de entendimento. Eu sei que muitas vezes a minha atuação leva-te ao desespero, a tua ativação às vezes leva-me a mim ao desespero, mas esse momento de integração e de compreensão das necessidades de cada uma dessas especialidades é absolutamente indissociável. E se o ortodontista não tiver uma estreita ligação e um profundo conhecimento dessa realidade, da necessidade de integração com a fonoterapia ou com a terapia da fala, mais uma vez estamos a caminhar na direção de um perigo de desastre. Sim, é a tal questão de que na boca temos a parte da estrutura, não é? E aí o ortodontista vai trabalhando, mas depois temos toda a parte muscular e as funções que são executadas, por isso se é toda a mesma estrutura e os músculos, se é toda a mesma cavidade que tem tudo isso, não há como separar essas questões. E se em algum momento alguma família estiver a receber indicações contrárias ou que não tenham esta interligação, deixamos aqui pelo menos o sinalzinho de alerta de ei, se calhar é melhor pensar, tentar Exatamente. pesquisar um pouco mais e procurar mais informações nesse sentido, porque é mesmo de extrema importância. E vai fazer toda a diferença no percurso da pessoa que tem a fenda. Claro. Então, nós já fomos aqui também falando hoje, não só da importância da equipa, mas também desta análise global, ou seja, de ter uma visão holística sobre o paciente, sobre a criança, o adulto que nos chega com a fenda. E nesse caso, Ronen, tu para além, ou seja, a tua base é ser ortodontista, mas na verdade és muito mais do que isso e consegues ter exatamente essa visão holística, e fazer essa distribuição de jogo e encaminhar agora para esta, ou para a terapia da fala, ou por precisa de fisioterapia, ou pelas questões que falaste há pouco, de estar alerta, porque pode haver alguma questão mais genética e tentar perceber isso. E eu acho que isso também é muito importante e que faz a diferença. Um, Como é que tu chegaste a esse papel? Ou o que é que te fez perceber e enverdar nesse sentido? Calculo que tenha sido muito a experiência, não é? Mas gostava que partilhasse um bocadinho isso também. Patrícia, eu estava a ouvir a tua fala e estava aqui a pensar em te responder com uma brincadeira para descontrair. E eu ia te dizer assim, Patrícia, é a necessidade que faz o sapo pular. Okay? Pronto. Mas, na verdade, a história é assim, Patrícia. Eu sempre tive uma percepção dessa visão do ensino e da formação médica, da formação na área de saúde. Eu sempre entendi, desde o princípio da minha formação, que eu não poderia tratar uma parte do ser humano sem compreender o ser humano, sem perceber que há uma necessidade do todo à frente da parte. E foi sempre uma percepção muito grande
uma preocupação muito grande, peço desculpa, foi sempre uma preocupação muito grande fazer com que o paciente fosse visto de uma forma holística, como tu lhe chamaste, como um ser humano. Porque no corpo humano não há um limite definido, não há serviços de estrangeiros e fronteiras, não é? Se eu tenho um paciente com uma alteração postural, seja com uma alteração respiratória, seja pela situação de uma fenda, seja por uma situação de uma obstrução respiratória por hipertrofia de tecidos linfóides, eu vou ter um paciente que vai ter a tendência a fazer uma respiração oral. A respiração oral promove naturalmente uma adaptação e essa adaptação faz com que a cabeça saia para a frente com uma projeção para melhorar a via respiratória, que não é aquela que deveria ser. Isso vai alterar o equilíbrio dessa criança. Essa criança vai ter um problema postural. Perceber isso tudo faz toda a diferença, porque se você não tratar a criança dentro dessa perspectiva, o que vai acontecer é que você vai prestar um serviço que, na realidade, não é um cuidado de saúde. E, para mim, o conceito de saúde foi sempre essencial. Então, quando eu comecei a trabalhar com fenda labiopalatina, eu já trazia o conceito da multidisciplinaridade, da necessidade de entendimento do todo. Só que eu, quando entrei no mundo das fendas labiopalatinas, comecei a tratar algumas crianças e à medida que comecei a tratar essas crianças, comecei a perceber que eu precisava me comunicar para transmitir aos vários profissionais com quem eu trabalhava as informações que eu necessitava que eles atuassem e precisava perceber o feedback desses profissionais. Porque senão o que acontece é que se houver várias disciplinas a tratar uma criança, especialmente fissurada, entre cada uma dessas especialidades existe um limbo, um espaço escuro, exatamente. E muitas vezes as crianças caem aí. Então a minha abordagem começou a ser o seguinte: eu não consigo fazer mais, mas eu consigo esticar o meu braço. O outro profissional da outra especialidade não consegue fazer mais, porque nós temos dentro de cada especialidade um limite. E esse limite não dá para ser ultrapassado, mas dá para esticar o braço. E se nós dois dermos a mão nesse espaço vazio, nós temos uma ponte para que esse nosso paciente possa trafegar, para que ele possa passar de uma especialidade para outra sem sobressaltos e sem quedas. Então, essa formação exigiu, obviamente, o que é elementar, né? Sentar o rabinho numa cadeirinha, abrir um livrinho e, página a página, comer letrinhas e procurar estudar. A nossa realidade em Portugal era, na altura em que nós começamos, havia muito pouca informação de fenda labiopalatina, e aqui eu tenho que fazer um manifesto de agradecimento a especialmente 4 pessoas que vieram, de certa forma, dar um empurrão de saída na nossa equipe, e nessa altura foram uns marcos importantes para que nos iluminassem e nos dessem mais ou menos a linha de pensamento por onde é que a gente deveria procurar a nossa formação e a nossa informação. Foram, nomeadamente, a Roberta Martinelli, o Marcos Lupércio e os outros 2 que eu quero falar agora em especial, porque um deles continua conosco e está no Atlas Deepcast e vai continuar. O outro, por uma homenagem sentida de um amigo que deixou de trabalhar, mas que foi provavelmente das maiores referências bibliográficas da história da fenda labiopalatina, e assim o continuará a ser durante muito tempo. Eu duvido que alguém consiga bater Omar Gabriel da Silva Filho em produção de conteúdo literário de altíssima qualidade, de uma imensa relevância. E a outra, a Rosana Prado, a nossa terapeuta, a nossa terapeuta mãe de todos nós, que tem nos orientado e nos guiado tanto e que participa maravilhosamente do nosso Atlas Deepcast, é uma referência dentro dessa área num hospital como o Hospital do RAC, o Hospital do Centrinho, de onde essas 4 pessoas saíram para nos acender a luz. A partir daí, Patrícia, foi estudar, pesquisar, trabalhar muito na clínica e, principalmente, uma das questões que eu acho que é essencial, respeitar muito o maior professor que eu tive. Eu tive um professor singular, chama-se professor documentação.
Ninguém me ensinou mais do que a documentação que eu produzo sempre, sistemática e recorrente. Em todas as consultas, eu documento tudo o que faço, porque é através daquilo que eu faço que eu posso validar, avaliar e corrigir os meus próprios erros. E posso, tendo essa referência, esse professor é dos professores mais importantes no trabalho da fenda labiopalatina, na minha opinião. E aí é possível, visto de fora, quando nós já não estamos dentro do campo de trabalho, dentro do fronte de batalha, analisar e aí então começar a ter essa visão holística, porque nós estamos nos a afastar daquele campo de batalha e conseguimos ver o todo mais de perto do que só aquela parte onde nós estávamos lá metidos. Portanto, foi essencialmente desse material que o tio Rony foi feito. É muito importante que as pessoas compreendam que dá trabalho, ok? É simples, mas não é fácil. Dá trabalho, é exigente, mas olha, Patrícia, Vale a pena. é de uma realização profissional e pessoal enorme, e perceber o feedback que tu tens, e poderá falar sobre isso, se puderes, do que os pais sentem por ter um profissional que lhes pega na mão e os conduz de Vila Real de Santo Antônio a Viana do Castelo, do Iapoque ao Chuí, quer dizer, um profissional que vai acendendo as luzes para que eles possam caminhar sempre com clareza, com entendimento e que traduza as coisas essencialmente do mediquês para português, que é muito importante para esses pais. É mesmo isso, e o que as famílias relatam é exatamente isso, é como o guia que vai orientando o caminho e que vai direcionando e que vai dando os sinais de alerta de agora temos de ficar mais atentos a isto, agora temos de fazer isso. E isso é fantástico e é de louvar, sem dúvida. Então, acho que não temos aqui mais nenhuma dúvida, mais nada. Estava a ver aqui. Cumprimentar aí as pessoas que nos estão a ouvir, Já, quem passou, sejam muito bem-vindos e muito exatamente. obrigado pela vossa participação e presença. Pois bem, tenho mais uma outra pergunta para ti. Conta. Então, o que é que tu desejas aqui ao teu nosso Atlas Lipicast? Ui. Patrícia, eu desejo muita coisa para o Atlas Lipcast. O Atlas Lipcast surgiu como um projeto não da minha vida, mas um projeto de vida. Um projeto de vida para a fissura labiopalatina, para a fenda labiopalatina. Aquilo que eu desejo para o Atlas Lipcast é que o Atlas Lipcast possa ser um depositório, uma referência, um centro de conhecimento acessível e disponível para todas as pessoas. O que eu mais quero no imediato e como primeiro objetivo é que nunca mais um pai chegue a uma primeira consulta minha, nas primeiras fases de triagem, e me diga: eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sei nada, eu andei na internet à procura e não encontrei nada, ou encontrei só casos horrorosos e fiquei em pânico. Eu não quero mais ouvir isso, Patrícia. Quero que o Atlas Lipcast seja exatamente um atlas, onde as pessoas possam consultar num livro fiável, fidedigno, com conhecimento real da vida e dos processos da fenda labiopalatina, que as pessoas tenham essa informação. E depois, Patrícia, quero que o Atlas Lipcast consiga fazer aquilo que muitos hospitais que ajudam e que trabalham imenso, arduamente, fazem no campo do plano real. Eu quero fazê-lo no campo virtual com o Atlas Lipcast. Eu quero que nós consigamos ser exatamente esse centro de orientação, assim como há centros de tratamento. É um centro de orientação global, que a gente possa distribuir essa orientação, essa informação e esse suporte para todas as pessoas. E para finalizar, Patrícia,
está chegando o dia 30 de setembro. E no dia 30 de setembro, nós, no Atlas Lipcast, a nossa família Atlas Lipcast, nós comemoramos o Dia da Atitude. Porque o Atlas Lipcast não é daqueles que falam, o Atlas Lipcast é daqueles que fazem. É feito de quem faz, não é de quem fala. A gente fala pouco e age muito. E nós tomamos uma atitude, uma ação que, obviamente, era indispensável, que era começar a fazer com que as pessoas percebessem a visibilidade de um grupo que foi formado no Brasil e que veio mudar a face visível da fenda labiopalatina, que são os fissurados pela vida. Esse grupo promoveu uma campanha em que eles colocavam as mãos sobre o rosto e faziam esse registro para mostrar que atrás dessa cicatriz estão pessoas como todas as outras. E depois expressavam o seu sorriso. E ao expressarem esse sorriso com a presença da fenda labiopalatina, mostravam ao mundo que não há nada para esconder, que não há motivo para se esconder. Então, no Dia da Atitude, ao invés de nós falarmos que isso é importante, que a inclusão é importante, nós nos associamos a essa causa e tomamos a ação de transformar o dia 30 de setembro no Dia da Atitude. Começou o ano passado. Esse ano, nós temos um projeto ainda maior. E para o ano, provavelmente, o Dia da Atitude vai mudar os destinos da fenda labiopalatina e eu espero que isso aconteça a nível global. Quem viver, verá. Esse ano, nós vamos provavelmente lançar o projeto piloto. Mas aqui, quem ficar curioso, trate de seguir, faz aí, subscreva, vá visualizar os nossos vídeos do YouTube, vá acompanhar o Atlas Lipcast nas nossas mídias sociais, fiquem ligados, porque nós estamos ligados e nós queremos, de fato, transformar a vida de um fissurado num sorriso aberto e sem aberturas. Ok? Isso mesmo, e temos aqui novamente a mãe que nos colocou a dúvida de há pouco, a dizer que ela própria nunca tinha ouvido falar desta questão da fenda labiopalatina, apenas descobriu no parto, foi para o Google, lá está o Dr. Google, e saiu completamente desesperada. A De facto, internet tem é essa isso que nós propriedade. queremos, não é? É dar essa informação e ficarmos ao dispor. E o que é certo é que esta mãe já chegou até nós, não é? Certamente que há uns tempos atrás estava desesperada, mas agora já tem aqui também uma luz, uma orientação e estamos sempre ao dispor. Todas as questões que surjam, faça-nos chegar, estamos aqui. Alguma questão, não vale a pena recorrer ao Dr. Google, não vale a pena ficar desesperada. Há a informação mais correta, mais fidedigna que pode facilmente ter acesso e procurando através de nós, o Atlas Lipcast já tem bastante material e de certo que vai ajudar a que o rumo da sua bebé seja o mais harmonioso possível e vai tudo correr bem. Sem dúvida. O Lip vai estar sempre por aí. O Lip é a nossa mascote e vai andar sempre de orelhinhas em pé para vos ouvir a todos. Portanto, quem precisar de orientação, ao invés de procurar imagens sensacionalistas, ao invés de procurar os clickbaits, aqueles títulos fantásticos que dão imensas visualizações e só mostram choro, lágrimas e desespero, procurem saber exatamente qual é a verdadeira realidade. Fenda labiopalatina não é uma doença, eu volto a repetir, fenda labiopalatina não é uma sentença, fenda labiopalatina é uma condição, uma malformação congênita, de acordo com o grau de afecção, sindrômico ou não sindrômico, poderá ter mais ou menos implicações, mas com o tratamento adequado, os resultados serão sempre muito, muito satisfatórios. Fenda labiopalatina tem reabilitação e ela pode ser total. Se essa mãe precisar de qualquer coisa, atlaslipcast@atlaslipcast.com. Mande a sua mensagem, o Lip faz a triagem, entrega a sua dúvida ao profissional que tiver que responder dentro da área e se ele tiver dificuldades, ele vai falar com o tio Rony e o tio Rony vai encontrar maneira de ajudar
àquilo que estiver disponível e que seja necessário em termos de orientação. Já são muitos anos, o tio Rony não sabe tudo, o tio Rony ajuda naquilo que pode e quando não sabe vai estudar para aprender, para poder chegar a informação a vocês de forma credível, de forma balizada, de forma clínica e com um senso clínico acima de tudo. É isso mesmo. Pois bem, resta-me agradecer-te, vamos-nos cruzando. Amanhã. Exatamente. Por isso, olha, obrigada, e tudo a correr bem, está bem? E obrigada a todos os que se juntaram a nós e qualquer dúvida, qualquer questão, cá estaremos então ao dispor. Atlas Lipcast. Podem nos contactar por mensagem, por e-mail, ou então na próxima segunda voltamos a ter encontro marcado. E se quiserem participar dos Dropcasts, Fenda Labial Palatina em Gotas Homeopáticas, é aos domingos às 10 da noite. É só chegar, se inscrever e participar. A gente vai tirando dúvidas. Vocês não têm que andar com dúvidas, vocês têm que andar com respostas. É isso mesmo. Ok, então vá. Um beijinho, obrigada. Boa noite. Tchau, Patrícia. Obrigado, boa noite. Tchau, obrigada. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.